Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre erros versus acertos. Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Bom, esse é o último podcast de 2022. E lá se foi 2022, hein, gente? Olha, eu não sei como que foi para vocês, mas para mim foi um ano muito desafiante em todas as áreas da minha vida. E eu quero aqui falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre erros e acertos desse ano. É bom a gente fazer essa reflexão. Vou compartilhar a minha com vocês e que vocês façam a de vocês, né? Para a gente pensar o que a gente pode mudar para 2023, o que a gente pode repetir, o que a gente pode melhorar, né? Isso é sempre importante. E aí, numa visão macro agora do que aconteceu, que a gente parar para pensar, poxa, 2022 foi um ano muito atípico de tudo que a gente já estava vivendo, né, pós-pandemia. Primeiro porque a gente achava que já não ia ter mais pandemia, né? Isso era algo que a gente acreditava. E aí o primeiro trimestre do ano foi ainda muito complexo com relação à pandemia. Na minha cidade, por exemplo, a gente teve o feriado do carnaval, mas não tivemos o carnaval porque muitas pessoas ainda estavam contaminadas. O carnaval foi para maio, no aniversário da cidade, então estava um frio danado e estava rolando carnaval aqui na cidade, ainda com risco de não acontecer. Então, no segundo trimestre, a gente ainda tinha essa questão ainda pendente, porque ainda estava naquela questão de uma semana o vírus evoluía demais, né? Era muita gente contaminada, na outra semana já equilibrava. Então, assim, gente, foi um ano de Copa do Mundo, eleições. Então, muita coisa, né, movimentou esse ano, fora os nossos desafios pessoais, né? E profissionais também, obviamente. Bom, e aí para falar um pouquinho, né, sobre... Engraçado que eu estava refletindo aqui, os meus erros e os acertos, eles são meio que uma combinação. Porque foi o seguinte, por exemplo, um erro que eu anotei, né? Eu comecei em 2022 não seguindo a minha intuição, não seguindo o meu coração, por questões que eu queria terminar o que eu tinha começado, porque eu não queria deixar ninguém na mão, e eu acabei não seguindo o meu coração, né, até determinada parte do ano, né? E esse foi um erro, né? O acerto é exatamente o contrário, quando eu resolvi seguir o meu coração, né? A vida, quando a gente não toma atitude, muitas vezes a vida vem e toma essa atitude por nós, né? E a gente começa a olhar as coisas por um outro prisma, né? Por um outro ângulo, para a gente ver quanta coisa boa vem de um movimento que às vezes você não esperava, né? Mas ele aconteceu. Então, eu tenho muita certeza que foi muito bom ter seguido o meu coração e ter acreditado na minha intuição para realizar muitas coisas, principalmente no segundo semestre do ano. Uma coisa que eu achei que eu fiz muito pouco em 2022 foi dançar, então eu dancei muito pouco. Isso é algo que eu quero corrigir para 2023. Eu quero voltar a dançar, quero continuar aprendendo. Então, eu dancei muito em 2021, foi muito bom. E eu quero muito repetir isso, então, em 2023, porque 2022 foi muito pouco mesmo. Eu quero mais e eu espero que eu espero não, eu vou fazer por onde, né, conseguir ter tempo para dançar. Um erro, né, foi ter resistido no início do ano em fazer investimentos na minha carreira, por questão de tudo que estava acontecendo, né, no mundo de uma forma geral, a gente acaba, né, segurando, não sabendo se vale a pena, se é o momento, né? Eu acho que isso é normal para todo mundo, né? E o risco, né, ele faz parte do crescimento. Então, no início do ano, eu dei uma segurada nisso,
e acho que poderia ter andado um pouco mais se tivesse logo de cara tido coragem para arriscar mais rápido, né? Mas eu acabei arriscando, né, no segundo trimestre e isso foi muito bom, isso foi um acerto, né? Agir, fazer a minha parte e confiar, né? Confiar foi uma palavra que eu usei muito, principalmente depois que eu tive um diagnóstico de saúde, e aí eu usei muito a palavra confiar, a importância da gente é confiar, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, ficar sentado esperando cair do céu não vai acontecer. Uma coisa que deu muito certo, que eu já queria ter feito há muito tempo atrás, mas eu acabei fazendo só em 2022, nesse ano, foi entrar para uma mentoria. E eu tenho certeza absoluta que muitas coisas incríveis que aconteceram na minha vida profissional aconteceram porque eu estava dentro de uma mentoria. Eu quero te levar a refletir sobre isso, sobre a importância. Talvez você já tenha ouvido falar muito sobre mentoria, mentoria, e mentoria vai ser a palavra que vai rolar muito em 2023, tá? E qual a diferença da mentoria para um curso, né, por exemplo? Que você está com o mentor que você escolheu, próximo de você, te mostrando o caminho que você quer percorrer, que esse mentor já percorreu. E ele vai encurtar esse caminho para você, né? Porque ele já conhece muito desse caminho. E foi muito importante ter tomado essa decisão. Isso foi um grande acerto de 2022 e com certeza algo que eu quero repetir esse acerto em 2023. Vou trabalhar firme para que isso possa continuar em 2023. E é para você pensar sobre isso, né? Sobre. Porque, assim, pensando sobre os meus erros e acertos, né? Muita questão voltada para os erros que eu cometi, muita coisa está ligada ao medo do investir, ao medo de ter coragem de testar algo, né? A gente fica morrendo de receio. Um super acerto que eu venho fazendo desde 2017 é investimento no meu autodesenvolvimento. Se eu cheguei até aqui é porque desde 2017 eu falei que eu ia investir em mim e cada ano eu invisto mais em autodesenvolvimento, em autoconhecimento, na minha carreira. É incrível como essa conta só vai aumentando, né? E o retorno também só aumenta. E a gente precisa pensar sobre isso, né? A gente precisa buscar o que está acontecendo no mundo, né? Primeiro, eu acho que a importância da gente saber quem a gente é e o que a gente quer para a nossa vida, né? O que realmente faz sentido. Depois, buscar pessoas, né, que já trilharam esse caminho, ou que estão trilhando esse caminho que você tanto deseja, né? Descobrir o que elas estão fazendo, saber se isso realmente é congruente, né? Se isso é verdadeiro, enfim. E começar a buscar essas pessoas, né? A internet, ela facilitou muito a nossa vida. O Covid, né? Eu falo muito sobre isso. A pandemia, na minha percepção, assim, ela trouxe muito essa coisa da gente saber usar bem o online, né? Antes da pandemia, a gente até que usava o online, mas a gente tinha uma preferência gigantesca pelo presencial. E se a gente for pensar assim, pessoas que estão em outras cidades, outros estados, estão, né, em outros lugares do planeta Terra, isso dificultava muito, porque se você estava sempre contando com um evento presencial, você tinha dificuldade de encontrar essas pessoas. E quando a gente fala do online, isso fica muito encurtado, né? Porque é muito fácil você encontrar, você tá com alguém quando a gente fala do online. Então, eu vejo que durante a pandemia, né, e pós-pandemia, a gente tem usufruído muito bem, né, desse legado, vamos dizer assim, que o Covid deixou com relação à internet, né, da gente saber usar bem, saber, sabe, claro, não dá para ser tudo online, mas o que pode ser, o que dá para ser, porque vai demorar muito ter um encontro presencial, aproveitar esse movimento. E e eu acho que isso foi muito importante, sabe? A gente deu uma outra importância para essa questão do online. E repensar mesmo, né? Em tudo que a gente estava fazendo, né? Se era uma reunião, se precisava ser uma reunião, se uma ligação não resolvia, né? Se precisava ser só uma mensagem no WhatsApp resolvia, ou precisava ir para uma videoconferência. Fez a gente pensar sobre muitas coisas.
e sobre o que é importante, né, de fato, para a nossa vida. Desde a pandemia, essa é uma reflexão muito forte que eu venho fazendo, né, do que realmente é importante para a minha vida, o que realmente faz sentido, no que realmente eu posso e devo usar o meu tempo, sabe? Isso foram coisas que foram acontecendo na minha vida e que eu comecei a dar muito mais valor, né, ao meu tempo sozinha, como é que eu uso o meu tempo quando eu estou sozinha, como é que eu uso o meu tempo quando eu estou com as pessoas que eu amo, sobre o que nós falamos, sobre o que nós conversamos, como é que andam os sonhos das pessoas, os meus sonhos, o que eu quero realizar para 2023. Eu quero aproveitar e te convidar para ir lá no meu Insta, Fernanda Gonçalves, te convidar para o workshop que vai rolar em janeiro. Vai lá, me chama para a gente conversar. E a importância, né, da gente pensar sobre esse novo ano que está vindo. Porque o novo ano não vai ser um novo ano simplesmente porque, né, mudou o 2022, foi para 2023. Não. Vai ser um novo ano se você tiver novas atitudes, se você tiver mais consciente do que você deseja, se você fizer aí uma breve reflexão do que deu certo na sua vida, no que você errou, no que você precisa melhorar, qual mudança que você precisa fazer, o que você precisa aprender, por exemplo, para conseguir faturar mais, para conseguir realizar os seus sonhos. Essa questão acontece quando a gente começa a refletir, quando a gente começa a olhar para a gente e para de se tornar vítima e ficar responsabilizando terceiros pelas coisas que não deram certo, né, na nossa vida. Então, eu te convido a começar a pensar sobre isso. A começar, escreve no papel, vai lá, faz uma lista de tudo que deu certo, do que não deu, né, de como que você pode melhorar isso para o próximo ano. Já é um belo começo. E o que você de fato deseja realizar para esse ano que está chegando aí e que sempre, né, é um período que a gente geralmente acredita, né, e confia que vai ser realmente um ano melhor, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? O que é ser um ano melhor para você? O que de fato você realmente deseja? O que você vai fazer? Qual é a sua contribuição para que esse ano realmente seja o melhor ano da sua vida? E, e ter, né, essa identificação, parar para realmente olhar isso, né, com um olhar mais afetuoso, mais harmonioso, mais apaixonado pela vida, né? Isso é muito incrível. A gente precisa aproveitar isso. Talvez não foi um ano tão bom para você, 2022, eu não sei, você que está me ouvindo, talvez tenha sido um ano maravilhoso. Enfim, nós tivemos uma oportunidade, né, de em mais um ano aprender. E se a gente se abre realmente por aprendizado, a gente tem mais facilidade de passar pelos desafios que acontecem na nossa vida. Então, tudo depende também de como a gente encara, enxerga os desafios que aparecem, né? Das questões que a gente não tem controle e que a gente não pode mudar. E ser inflexível com as questões que a gente não pode mudar só traz doença, dor, raiva, ódio, que não vai acrescentar em nada na nossa vida. Muito pelo contrário, né? Só vai atrapalhar. Então, eu espero que esse podcast aí tenha feito você refletir sobre algumas questões. Talvez você pense assim, Fernanda, mas poxa, foram só esses seus erros? Não, com certeza, se eu continuar pensando aqui, eu vou achar muitos outros. E com certeza outros acertos também. Mas o mais importante é a gente se abrir, né, para refletir sobre isso e trazer o aprendizado que é necessário, né, para a nossa evolução. Então, faça a sua lista de erros e acertos, faça a sua lista de intencionalidade para 2023. Vai lá, me acha no Instagram para a gente conversar, é sempre importante, né? Seria legal, ó, se vocês me achassem lá no Instagram e comentassem um erro e um acerto de vocês. Eu vou ficar muito feliz de receber esse direct de vocês, tá? E claro, já vou desejar aqui, né, que o
2023 de vocês sejam... Que esse 2023, gente, seja realmente um ano onde cada um encontre, né, a sua forma de brilhar cada vez mais, né, a sua forma de evoluir cada vez mais. Porque quando a gente está comprometido com a gente, né, em ser uma pessoa melhor, em ser um ser humano melhor, em se autodesenvolver, tudo fica mais fácil para a gente, sabe? Tudo fica mais simples. E muitas vezes a gente fica focado em outras coisas, distraído com outras coisas que não vão agregar para a nossa vida, sabe? Que não vai fazer a gente sair do lugar. A gente se distrai com um monte de besteira, né? Usa o nosso tempo de forma errada. Então, são coisas para a gente começar a mudar, né? São padrões que a gente precisa mudar na nossa vida para que a nossa vida seja melhor, diferente. Só que para isso, né, exige mais consciência da gente, mais aprendizado, mais autodesenvolvimento. Exige bastante da gente, né? Querer viver uma vida intencional não é para qualquer um. Então, eu te convido aí a trabalhar bastante para manifestar o 2023 que você deseja. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre erros versus acertos do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com e nosso ead.com.